Pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje o assunto é o seguinte: namoro. Quando você aí deve namorar, seja jovem, na adolescência e no início da fase adulta, ou já mais adulto mesmo, né? Depois dos 26, 30 anos. Qual que é a melhor hora para namorar? Que é um tema meio complicado de falar, cada um tem uma opinião sobre o assunto. Tem gente que até fala que não deve namorar nunca, tem gente que é exatamente o oposto e romantiza muito o relacionamento. Mas eu vou apresentar aqui alguns pontos sobre o assunto. Questão de namoro quando você é adolescente. Um dos prós é que você tende a não ter interesse, né? Ou a pessoa não tende a ter interesse porque você ainda não construiu nada. Basicamente, né? Você tá aí na escola, você tá às vezes no curso, começando faculdade, você tá aí no atacadão, no atacadão, trabalhando 7 por zero, ganhando R$ 1.400. Então, assim, normalmente a pessoa não tem muito em que ter interesse, no sentido de status, no sentido de dinheiro, ou uma construção assim. Também você é uma pessoa que não tem tanto conhecimento, tanta experiência assim, de vida no geral, porque você está começando a vida mesmo agora, né? Então, a pessoa não tende a ter interesse por você. E você amadurece também mais cedo, né? Você vê como as pessoas são mais rápido do que uma pessoa que demora muito pra namorar, porque ela acaba que vai crua, né, no relacionamento. Então ela não tem uma noção de red flag, de ver sinais que uma pessoa não é tão boa assim pra ela. Muitas vezes ela acaba não pegando esses sinais. E isso prejudica bastante. Você vê casos assim de pessoas mais velhas, principalmente homens que vão começar a namorar uma mulher e às vezes ficam muito na mão dela e não percebe. Outro ponto positivo é se der certo, vocês vão crescer juntos, né? No sentido emocional e no sentido de dinheiro também. Vocês vão se ajudar, se podem indicar um ao outro, vocês têm mais contato, você tem, né? Se você se der bem, você tem a família da outra pessoa também. E ela vai te apoiar nos dias difíceis. Você vai, às vezes, quando estiver muito cansado do trabalho, vai pra casa da pessoa, vocês saem, e isso te dá uma restaurada emocional. Claro, nesse for um relacionamento tranquilo, no caso, né? Se for tóxico, aí não vai dar muito certo. E também vocês vão tirar a renda de vocês dois, né? Quando vocês casarem, se vocês morarem juntos antes de casar, enfim. Tendo um filho ou não, isso vai ajudar bastante a você ter uma outra pessoa ali pra te ajudar. Claro que você vai ajudar ela também, mas é uma pessoa a mais pra dividir tudo, né? Não só de despesa, mas a vida como um todo, né? Isso é um ponto muito positivo também. E outra questão também é que você ainda está formando sua personalidade, você tem uma cabeça mais aberta quando você é jovem. Você muda muito de opinião, você muda os seus gostos, a sua banda favorita, o que você gosta de fazer, os seus hobbies, os seus pensamentos, seja políticos, seja religiosos, você tende a mudar muito nessa área e você pode ir se adaptando com a pessoa também e vocês dois vendo o que vocês querem da vida, né? É uma, é uma questão muito boa isso, porque você vai se adaptando à pessoa e ver se realmente é alguém que você quer casar, se você quer realmente juntar e levar pra vida ou não. E também você ter mais tempo pra planejar a família, né, cara? Porque imagina as pessoas que já começam a se relacionar muito mais velhas assim, casam em um ano e já tem filho. É complicado. Agora, se você namora a adolescência inteira, fase adulta e tudo, você vê se você quer ter filho e quando você quer ter filho, e como vocês vão se preparar, e como que a pessoa pensa em criar. Então, assim, são coisas muito relevantes, assim, porque é um tema muito importante. Você querendo ou não ter filho, você tem que ver se a pessoa quer ou não também, se ela aceita não ter, se ela aceita ter. Então, é algo muito importante também. Os contras são, vocês são estáveis porque vocês são muito jovens e vocês não têm o córtex pré-frontal ainda definido, né? Vocês ainda não têm a habilidade de decisão tão boa assim. Vocês são muito emocionais, né? O jovem ele é muito emocional, tanto por ruim quanto por bom, então ele é muito instável, ele é muito, ama muito, odeia muito, é rebelde, às vezes obediente, é muito 880, né? Não tem ali um meio termo. Então isso pode ser arriscado para a saúde mental de vocês dois. E tem risco maior de trauma também, porque vocês são imaturos, então tem mais chance de fazer algo errado, seja proposital ou não, seja para prejudicar ou não. É uma coisa que você deve relevar também, você tem que levar em conta. Pode demandar muito do seu tempo, também no sentido de, por exemplo, assim, você está pensando em fazer um curso, uma faculdade, ou está estudando e trabalhando, e principalmente se a pessoa for muito agarrada com você e às vezes tiver alguns traumas, questões de passado, a pessoa vai demandar muito seu tempo e muitas vezes você vai deixar de lado a questão de se desenvolver. Às vezes você vai ter que ficar muito, muito cuidando da pessoa
e acaba que você deixa de se cuidar em algum ponto, seja um hobby ou seja algum estudo. Então isso também tem que ser avaliado e você às vezes não tem muita noção disso quando você é jovem, porque você não percebe que aquela pessoa acaba sugando você mesmo sem querer. Você tende a ter também mais comparações, seja no menino do Instagram, a menina do Instagram, colega de escola, de faculdade, então você tende a ser mais comparado, a pessoa é mais estável, às vezes a pessoa vai, apaixona, desapaixona, porque não sabe o que é amor direito, e não sente mais aquela ansiedade, borboleta no estômago, e já quer terminar um relacionamento. Isso é muito comum, infelizmente, na cidade. Questão de troca também, de terminar com você e ficar com alguém, porque, fulano é mais bonitinho, fulano é não sei o quê. E muitas vezes a pessoa não enxerga os defeitos, né? Porque a gente nunca sai mostrando os defeitos pros outros. Você não chega em alguém e fala dos seus traumas, fala, oi, tudo bem, meu nome é tal, meu trauma tal, tal, tal. Você não chega falando isso, então você tende a mostrar seu lado bom, e às vezes ela vê o lado bom de outra pessoa e acaba cedendo ali. Uma coisa que acontece muito na cidade, em todas, né? Mas essa é principalmente. Outra coisa também, quando você é muito jovem, você escuta muito seus amigos e às vezes pode ser muito ruim, né? É mais conhecido com mulher, mas com homem também acontece. E você vê que às vezes uma mulher tem um relacionamento normal com um cara e as amigas falam, amiga, isso aí eu não aceitaria, isso é o mínimo, isso é não sei o quê. E às vezes fica pesando pra um lado que ela vê um defeito que você às vezes nem tem, e vice-versa, né? Com homem também pode acontecer. Seja na maldade mesmo, às vezes uma pessoa que não quer vocês dois juntos, não gosta, ou às vezes às vezes a pessoa até quer a pessoa que você tá em relacionamento, né? O famoso talarico também tem. Também tem esses casos, né? Na escola, principalmente, você vê muito isso. Mas você tem que tomar muito cuidado. Você tem que começar a separar o que é a sua opinião, o que é dos outros. E você analisar pra ver se realmente o que as pessoas falam tem sentido ou não. Você não pode ir Maria vai com as outras, senão vai dar merda. E é mais fácil ter dependência emocional também, porque você é muito emocional, você não raciocina tanto. E às vezes você fica muito apegado à pessoa. E já que você é muito novo, você não tem muito tempo que você é solteiro mesmo. Porque antes você é criança, né? Até os 12, 13 anos ali você é bem bobo, assim, uma criança e tal, não consegue fazer quase nada direito. Aí depois você já se lança em um relacionamento, você não sabe como é que é viver solteiro, praticamente. Então você fica muito dependente, pensando, meu Deus, minha vida vai acabar, porque você só viveu com essa pessoa. Então tem essa questão também que é muito relevante. Agora, sendo uma pessoa mais velha, os prós, você já tem uma condição melhor, tanto no sentido financeiro, de provavelmente você já formou, está formando, você já trabalhou em alguns lugares, você sabe o que quer e o que não quer, você já tem uma personalidade mais formada, você já sabe mais sobre você mesmo. Que quando é jovem a gente está se formando, quando a gente já é mais velho a gente já sabe mais sobre si, né? Isso ajuda muito para você conhecer outra pessoa também, porque se você não souber de si mesmo, você deixar pra pessoa descobrir é meio complicado. Outra coisa também, a aparência não é tão determinante quanto o jovem, porque quando você é mais jovem, às vezes você leva muito em conta se a pessoa é bonitinha, bonitinho, se é um menino, nossa, o menino é lindo, se é uma menina linda, menina com um corpo bonito e tal. Você leva muito em conta isso, né? Em escola é muito comum, né? Quantas vezes você não vê amor à primeira vista, que é praticamente, literalmente, se eu falar, achei a pessoa muito bonita, quero ficar com ela, é literalmente isso, né? Mas romantismo, falar amor à primeira vista, amor ao primeiro olhar, que não sei o quê. O adulto normalmente leva em conta outras coisas também, não só a aparência. Claro que a aparência é importante, bem importante, não vou falar que não, isso aí também é outra mentira. Falar, a aparência não importa, importa sim, óbvio. Mas eu diria que a aparência é mais uma vitrine pra pessoa ir e ficar atraída por você e querer te conhecer. Mas aí você tem que ter alguma coisa, algum conteúdo pra pessoa se interessar mesmo e falar, nossa, eu vou ficar com essa pessoa porque realmente compensa. Se não, você é só um rostinho bonito, só que bem idiota mesmo. Então não vai compensar, a pessoa vai aproximar por você, né? Vai aproximar de você, pode até se apaixonar por você, mas vai ver que você não é nada daquilo que parecia e vai embora. O adulto tende a cometer menos esse tipo de erro, de julgar somente pela aparência. Outra coisa também, teve menos chance de perder tempo quanto jovem, porque você focou mais em si, você não teve um relacionamento, e você evitou, porque apesar de você poder ter perdido um relacionamento ruim, você também é um bom, quer dizer, uma pessoa boa, você também perdeu pessoas ruins, né? Você não teve, né? Pessoas ruins, então você pôde focar mais em si mesmo e se conhecer mais. Porque uma coisa que alguém que passou por um relacionamento ruim quando jovem perdeu esse tempo aí, que poderia ter gastado mais em si mesmo. Outra coisa também, a família de vocês vai ter menos interferência no relacionamento, que é uma coisa que acontece principalmente na adolescência, que você não trabalha, ou se trabalha ganha muito pouco. E também seu pai, como eu vou dizer assim, ele manda, né, em você. Você mora no teto dele, ele que te cria, ele que tem responsabilidade até legal, né, na justiça, principalmente menor de 18 anos. Então eles vão interferir muito. Às vezes não gostou da pessoa, aí vai falar pra você terminar, e você vai fazer o quê? Fugir de casa? Não tem muito o que você fazer. Então, vai ter essa
questão aí que os seus sogros, principalmente quando você é muito jovem, vão fazer uma diferença muito grande. Tirando muito menino, né, que escuta a mãe, ou menina que escuta seu pai, e acaba terminando um relacionamento que às vezes é bom só porque os pais não gostaram, né? Então é muito complicado. Quando você é adulto, você se decide, né? Por si próprio. Então, tem essa questão aí como uma vantagem. Outra coisa também, você tende a ter mais hobbies e gostos próprios, que às vezes você conhece alguém, quando muito jovem, você tem um relacionamento e você acha, por exemplo, assim, nossa, eu amo skate, porque, sei lá, meu namorado gosta. Aí você termina o relacionamento e você vê, cara, eu nem gosto tanto disso, eu gostava de passar o tempo com a pessoa, eu gostava de ter um gosto, alguma coisa parecida com aquela pessoa, mas não é o que eu gosto de verdade. Então você acaba crescendo, se você crescer com alguém no relacionamento, às vezes você acaba pegando coisas da pessoa e nem percebe que é da pessoa. E você só vai perceber se você vier a terminar, provavelmente. E uma coisa que quem passou sozinho até a fase adulta não teve isso. Porque é ela e ela mesma. Outra coisa também, você sabe melhor seguir a vida se ficar solteiro. Porque você ficou já há muito tempo solteiro, você já sabe tudo de si, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Então, se você vier a terminar, você tende a sofrer menos. Claro que o primeiro relacionamento normalmente você sofre mais no geral, mas você tende a sofrer menos do que um primeiro relacionamento na juventude, no caso. E a outra questão, que nem o que eu falei da opinião de família, de amigos, é que você separa mais a opinião dos outros da sua mesmo, né? Sobre a pessoa e tudo. Agora, os contras. Você tende a não ver tanto red flag, tanto interesse quanto o jovem, porque o jovem já passou por vários relacionamentos, né? Ou um só mesmo, mas enfim, ele já passou e ele já viu os sinais de que uma pessoa não prestava ou que a pessoa prestava. E isso ajudou ele para, por exemplo, assim, uma pessoa de 30 anos que já relacionou várias vezes, provavelmente ela vai conseguir saber sinais que uma pessoa de 30 no primeiro relacionamento não vai perceber. Outra coisa também. Um outro conto. Você tem mais coisa a perder. Às vezes patrimônio, às vezes família, né? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Questão de filho, questão de, às vezes, você tem muito dinheiro, tem um relacionamento, você casou, tá no união estável, uma coisa muito perigosa, né? Tanto pra homem quanto pra mulher, que até tem homem, né? Dando golpe aí em mulher, né? Apesar de ser mais comentado o caso contrário, acontece também. Então, já é mais perigoso, porque você tem mais coisa a perder. Quando você é muito jovem, você não tem muita coisa não. Você não tem um trabalho, um status, você não tem muita coisa que pode ser jogada fora, né? Aqui no caso você já tem. E lidar com o trauma da pessoa também é muito complicado, porque às vezes, principalmente se fosse o primeiro relacionamento e você tem mais de 20, 30 anos, a pessoa que você está relacionando às vezes pode ter relacionado antes e ter desenvolvido traumas, ter passado por coisas muito complicadas que não foi sua culpa, mas você acaba tomando. Infelizmente, você acaba se ferrando por causa disso, né? É brutal, mas é a realidade. E você tem que saber lidar com isso e às vezes você não sabe. Às vezes a pessoa teve um ex que era muito ciumento, um ex que às vezes só se aproveitou dela, foi interesseiro e tudo, então você não tem tanta facilidade de lidar quanto alguém que já lidou com alguém que teve ciúme, alguma coisa assim. Você pode achar que a pessoa é louca, às vezes ela nem é surtada. Às vezes ela só passou por coisas difíceis e você tem que dar segurança a ela, muitas vezes. Tem gente que é louca mesmo, não adianta você dar segurança, que a pessoa ela vai acabar com sua vida mesmo, mas tem gente que você não se sente tão seguro em você e você não sabe o porquê, porque você não tem essa experiência. E também a pessoa pode comparar com o ex, né, que é mais comum. Quando mais velho você é, mais chance você tem de ter tido, né, relacionamentos no geral. Então vai ter aquela comparação que é diferente do jovem, que é mais de rede social, do YouTube que eu gosto, não sei o quê. Não, agora vai ser com o ex da pessoa, vai ter essas comparações e tudo, mas aí depende muito de quem você está relacionando, se é uma pessoa que teve muitos relacionamentos ou não. Mas no geral tende, né, a necessidade é ter esse negócio, o meu ex tal era mais tranquilo, eu gostava mais da família do meu outro ex, eu gostava não sei o quê. Então tem essas comparações aí. Mas aí me digam aí o que vocês acham nos comentários. Na minha opinião, foca em si mesmo, né? Foca no que você gosta de se descobrir, no que você gosta de estudar, do que você gosta mais de fazer mesmo. E se você encontrar alguém, né? Faça hobbies também, né? Sei lá, vá pra academia, ande de skate, tenha hobbies. E se você conhecer alguém, você vê que aquela pessoa parece, né, que vale a pena, porque a gente não sabe, assim, de primeiro, mesmo com meses, né, é muito complicado, mas você olha pra pessoa e você vê, assim, aquela pessoa vale a pena, tente. De qualquer forma, porque qualquer coisa vira experiência aquilo, né? E eu acho bom, independente da idade, tá? Principalmente se você é muito jovem, normalmente se você tá ali na faixa dos 15 aos 20 e poucos anos, você já não tem muita coisa. Então, pessoalmente, não interessa. Às vezes a pessoa te achou legal, né? Achou às vezes uma pessoa também bonita, também, né? Que a aparência obviamente não importa.
Já achou uma pessoa que dá uma vibe boa, né? Uma pessoa que alegra, sabe? Aquela pessoa que você chega, seja no trabalho, na escola e alegra todo mundo. Às vezes você é esse tipo de pessoa. Às vezes seus gostos são muito parecidos e a pessoa gosta de conversar com você e acaba você atraindo. Pode ser várias questões que fizeram a pessoa gostar de você. Mas vai fundo, na minha opinião, né? Vai fundo. Mas se você vê que a pessoa tá te sugando muito, tá sendo muito complicado, tá brigando demais e não resolve, é uma pessoa que suga demais seu tempo toda hora que ela fala com você, não deixa você sair com nenhum amigo seu, não deixa você ter um tempo pra você estudar suas coisas. Aí pula fora, né? Pula do barco, porque é bom você experimentar relacionamento, mas você vê que a pessoa é basicamente uma arlequina, né? Uma pessoa completamente surtada. Não, aí não vale a pena. Mas é isso aí. É só isso que eu tenho a falar hoje. Né, o vídeo foi esse, foi bem simples. Fique com Deus e uma boa noite.